Olá, torcida tricolor, e aí, tudo bem com vocês? Galera, a 1xBet é a patrocinadora oficial do nosso vídeo de hoje e é a casa de apostas mais confiável do mundo, com parcerias de peso com Barcelona e outros grandes times. A 1xBet oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, e não é só em esportes tradicionais não, viu? Eles também têm esportes. Aposte no Campeonato Brasileiro, na Liga dos Campeões e em várias outras ligas. Na página inicial você já vê quais são os jogos do dia que ficam listados na timeline da 1xBet, com grandes odds para você apostar. E tem mais, hein, galera? Se inscreva agora, faça o seu depósito e use o meu código promocional, que é SPFC101, para dobrar o seu depósito. Por exemplo, se você depositar R$50, vai começar com R$100 no seu saldo. E tem mais, os prêmios podem ir até R$1.560. Não dá para perder, né, galera? Ao clicar no link fixado nos comentários, você apoia o meu canal. Isso me ajuda e continua trazendo mais vídeos para vocês. Então siga o link, se inscreva e faça o seu palpite. Aposte com responsabilidade, somente para maiores de 18 anos. Clique no link e divirta-se na 1xBet. Vamos falar sobre o mercado da bola. A diretoria do São Paulo, enfim, formalizou uma proposta para o volante Thiago Mendes, que atualmente está no Al Rayyan do Catar. Ele tem contrato até maio de 2025 e o São Paulo ofereceu um pré-contrato ao volante. Caso o Thiago aceite a proposta do São Paulo, a ideia da diretoria do Tricolor é buscar a liberação antecipada já no mês de janeiro. O Thiago Mendes sofreu uma grave contusão em setembro deste ano e deverá estar 100% recuperado entre janeiro e fevereiro. Na última entrevista coletiva, o técnico Luiz Ubeldia afirmou que havia conversado com o Oscar e também com mais um jogador, que é o Thiago Mendes. O Thiago tem 32 anos, faz 33 em março e defendeu o São Paulo entre 2015 e 2017. Pelo Tricolor, ele atuou em 142 partidas com 11 gols e 11 assistências. E o São Paulo adquiriu em definitivo o volante Hugo Leonardo, que pertencia ao SKA Brasil, que estava emprestado ao Tricolor. O Hugo foi titular do São Paulo na campanha do título da Copa do Brasil Sub-20. O volante completa 21 anos em janeiro e assinou contrato válido por 4 temporadas com o São Paulo. O Tricolor vai pagar R$400 mil por 80% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 20% ficam com o jogador. O contrato do Hugo com São Paulo ia até o final de janeiro e o Tricolor tinha opção de compra fixada neste valor, mas por 60% dos direitos. A diretoria de base negociou e conseguiu mais 20% para fechar a contratação. O Hugo chegou a ficar encostado no sub-20 e parte da direção pensou até em devolver o atleta, mas a nova diretoria, que assumiu recentemente, bancou a manutenção do jogador e ele se tornou titular e hoje é visto pelo time profissional como um dos atletas mais prontos para o time de cima e deve fazer parte dos planos do Zubeldia para 2025. E vamos falar sobre o Oscar. O São Paulo continua na tentativa de contratação do jogador de 33 anos, porém a diretoria sabe que não será uma negociação simples. Livre no mercado depois de deixar o Xangai Port da China, o jogador é considerado caro pelo Tricolor, que tenta repetir o plano que foi utilizado para conseguir contratar o Lucas. Apesar de estar sem clube, o Oscar recebia altos salários no futebol chinês e ainda é desejado por times fora do Brasil. O campista ainda não decidiu se vai voltar ao futebol brasileiro nesta janela de transferências. O São Paulo, porém, não desiste. O Tricolor no ano passado contratou o atacante Lucas, que estava no Tottenham da Inglaterra, e tenta usar os mesmos moldes para convencer o Oscar a voltar ao Brasil. Na última semana, Luiz Ubeldia ligou para o Oscar, teve uma conversa aí de pouco mais de meia hora com o Oscar, disse para ele o que pretende para 2025, como ele pensa em utilizar o Oscar, como ele pensa em montar o São Paulo para as competições de 2025. De acordo com informações de pessoas próximas ao Zubeldia e também ao Oscar, foi uma conversa muito boa, uma conversa proveitosa. Então o Zubeldia já fez a parte dele, agora é com a diretoria do Tricolor.
E por ser considerado um jogador caro, o Arboleda pode não ficar no São Paulo para 2025. Ele é um dos jogadores com futuro incerto no tricolor. O defensor oscilou na reta final dessa temporada, acabou perdendo a vaga de titular absoluto e não sabe se vai iniciar 2025 no tricolor. Ele chegou até mesmo a ser oferecido ao Cruzeiro pelos seus empresários nos últimos dias, porém o Cruzeiro até o momento não demonstrou interesse. O Arboleda tem contrato com o São Paulo até o final de 2027. O Arboleda está há muitos anos no São Paulo e por isso ele tem um bom salário. A partir do ano que vem, o São Paulo precisará cumprir uma série de regras por causa da criação de um fundo de investimento em direitos creditários. O objetivo é captar 240 milhões de reais para substituir a maior parte da dívida do tricolor com bancos. Com isso, o teto de gastos do futebol será de 350 milhões por temporada e o São Paulo então pensa em reduzir a folha salarial, enxugar um pouco essa folha para dar um alívio aos cofres. Até o momento, o São Paulo não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Arboleda. O jogador chegou ao tricolor em 2017 e se tornou uma das referências da equipe nas últimas temporadas. Então, o Arboleda foi oferecido pelos seus empresários, não pelo São Paulo, foi oferecido para o Cruzeiro. O Cruzeiro até o momento não demonstrou interesse, mas então a situação do Arboleda é incerta no tricolor. Outro que não tem o futuro definido ainda é o Luciano. O Santos demonstrou interesse na contratação do atacante e abriu conversas pelo jogador. Para compor o negócio, a diretoria do Santos sugeriu incluir o atacante Lucas Barbosa e mais uma quantia em dinheiro. O tricolor, porém, não se agradou com essa oferta feita pelo Santos e diz não ter interesse nesse momento. As conversas entre as partes no momento, então, estão congeladas, mas o Santos segue de olho no Luciano visando 2025. Destaque do Juventude no Brasileirão, o Lucas Barbosa retornou ao Santos, mas pode ser negociado em janeiro. O Luciano terminou o ano como artilheiro do São Paulo com 18 gols pelo segundo ano consecutivo e por conta disso clubes do futebol árabe fizeram sondagens pelo atacante que tem o futuro incerto no São Paulo. A diretoria do São Paulo tem a pretensão de negociar o Luciano, porém não com o futebol brasileiro. O Luciano tem interesse aí de equipes da Arábia e para o Luciano seria mais interessante, com a idade que ele tem, hoje o Luciano já está com 31 anos, para ele seria mais interessante ir trabalhar fora, ganhar em outra moeda, fazer o famoso pé de meia que os jogadores costumam fazer nessa idade em que está o Luciano. Então não acredito que o São Paulo negocie o Luciano com o Santos e com nenhuma equipe brasileira, porém o Santos abriu conversas e tem sim um interesse em ter o Luciano no seu plantel. E a passagem do Jamal pelo São Paulo pode ter chegado ao fim. O lateral voltou à Inglaterra para tratar uma lesão no tornozelo esquerdo e muito provavelmente não se reapresentará para o início da pré-temporada de 2025. O Jamal tem grandes chances de passar por uma cirurgia para corrigir essa lesão causada por um trauma no tornozelo. O jogador e o departamento médico do Newcastle, clube ao qual ele pertence, conversam para definir a melhor opção de tratamento. O contrato de empréstimo do Jamal com o São Paulo é válido até junho de 2025 e caso ele passe por essa cirurgia, o atleta precisaria de alguns meses para se recuperar plenamente, o que inviabilizaria a sua utilidade no elenco tricolor em grande parte do primeiro semestre do próximo ano. O norte-irlandês foi contratado na última janela de transferências como uma aposta da diretoria para suprir a carência do elenco na lateral esquerda em que o Wellington vinha figurando como uma única opção para o setor. Porém, o Jamal acabou não agradando a comissão técnica são paulina e amargando o banco de reservas na maioria dos jogos desde setembro, quando ele foi anunciado. O lateral esquerdo disputou apenas 6 partidas, sendo titular em 3 delas e anotou uma assistência. Sem o Wellington e provavelmente sem Jamal, o São Paulo tem grandes chances de iniciar a temporada com Patrick como uma única opção para a lateral esquerda. Justamente por isso, a contratação de um atleta para o setor é prioridade número 1 nessa janela de transferências e o Wendel do Porto, que já foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira, é o favorito da diretoria do Tricolor e o Zubeldia também já telefonou e conversou com o Wendel. Agora cabe à diretoria do
do São Paulo conseguir a contratação.